Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Samuel, a história de Samuel, o grande profeta e último juiz de Israel. E isso segundo o livro de Samuel. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo! Samuel era filho de Eucana e Ana. Ele foi um dos maiores líderes do povo de Israel. Foi o último e o mais importante dos juízes. O profeta Samuel certamente é uma das figuras mais notáveis da Bíblia. Sua história está registrada no livro de 1 Samuel. O significado exato do nome Samuel é incerto. As principais sugestões são ouvido por Deus, aquele que provém de Deus, nome de Deus e prometido ou dado por Deus. O pai de Samuel, Eucana, era um homem piedoso da região de Efraim e de linhagem levítica. Sua mãe, durante um longo período, permaneceu estéril, uma condição que lhe entristeceu muito. Por não poder gerar filhos, Ana era provocada por Penina, a outra esposa de Eucana. Eucana tinha o costume de todos os anos ir até Siló para adorar e sacrificar a Deus no tabernáculo. Em uma dessas ocasiões, Ana foi até o tabernáculo e rogou ao Senhor que lhe desse um filho. Ela prometeu entregar esse filho ao Senhor para ser um nazireu de Deus. O texto bíblico diz: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O Senhor ouviu a súplica de Ana e lhe deu um filho, e depois dele mais outros 5 filhos. Samuel nasceu num dos períodos mais turbulentos da história do povo de Israel. Os israelitas viviam sob constante opressão e ameaça da parte dos filisteus, e a nação encontrava-se em um terrível declínio espiritual. Ana cumpriu seu voto ao Senhor, e desde sua infância Samuel servia no tabernáculo, sob os cuidados do sacerdote Eli. Nessa época ele já usava uma veste sacerdotal e um éfode de linho. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. A Bíblia diz que o Senhor se manifestava a Samuel desde quando ele era ainda muito jovem. Ainda jovem, Samuel recebeu uma revelação divina acerca da destruição da casa de Eli. O texto bíblico informa que houve certa relutância de Samuel em comunicar a mensagem. Enquanto Samuel crescia, tornava-se evidente que o Senhor era com ele. Assim, todo o povo entendeu que Samuel havia sido comissionado como profeta do Senhor. O texto bíblico diz: E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel, e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás:
Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se-lhe ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgaria a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me encubras. Assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas a que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Conforme Deus havia falado a Samuel, a casa de Eli foi entregue à destruição, e o povo e a arca da aliança foram entregues aos filisteus. Após um tempo, Samuel aparece na narrativa bíblica, convocando o povo ao arrependimento. Samuel foi usado por Deus para conduzir Israel à vitória contra os filisteus em Mispá. Depois ele levantou um lembrete de tudo o que havia ocorrido com Israel, de como saíram de uma situação de derrota para uma grandiosa vitória por meio da submissão ao Senhor. Esse marco memorial Samuel chamou de Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel construiu um altar em Ramá, onde estava sua casa, e julgou a Israel. O texto bíblico diz: E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano, e rodeava Betel, e a Gilgal, e a Mispá, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. A Bíblia não fornece muitas informações sobre a vida familiar de Samuel, mas destaca a conduta reprovável de seus filhos. Acerca dos filhos de Samuel, a Bíblia diz: Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Diante desse cenário, o povo começou a pedir uma alternativa. Essa alternativa era a monarquia. Deus já havia prometido dar reis ao seu povo, mas os israelitas não estavam dispostos a esperar pelo tempo de Deus. Então eles buscaram um rei para si, com uma motivação errada, conforme suas próprias ambições, e sem se atentar à lei de Deus. Aquela atitude do povo era uma rejeição direta ao próprio Deus. Então o Senhor autorizou Samuel a atender ao pedido do povo. Samuel ainda alertou acerca do preço que os israelitas teriam de pagar por escolher um rei fora do tempo oportuno. Saul foi o homem escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Ele era um homem valente, corajoso, de boa aparência e tinha certos dons carismáticos para a liderança. Samuel ungiu Saul como rei e comunicou essa unção publicamente em Mispá. Após a vitória dos israelitas sobre os amonitas, aconteceu uma cerimônia de coroação.
Porém, Saul foi incapaz de discernir e valorizar o que era espiritual. Ele tomou para si privilégios sacerdotais ao oferecer pessoalmente sacrifícios. Ele violou as coisas sagradas ao Senhor e desobedeceu às ordens divinas na ocasião da vitória sobre os amalequitas. Diante de tudo isso, Samuel anunciou que Saul havia sido rejeitado como rei de Israel. Então o Senhor deu instruções a Samuel acerca da sucessão ao trono de Israel. Ele então foi enviado à casa de Jessé e, com a direção de Deus, ungiu Davi como novo rei de Israel. A unção de Davi foi o último ato oficial de Samuel registrado na Bíblia. Depois disso, ele aparece uma última vez em Ramá, na casa dos profetas, presidindo sobre eles. Naquela ocasião, Davi lhe procurou ao fugir de Saul. Depois da menção em Ramá entre os profetas, nada mais é dito sobre Samuel, apenas 2 versículos falando de sua morte. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e o prantearam e o sepultaram na sua casa, em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Samuel morreu e foi sepultado em Ramá, e houve grande lamento entre o povo. Isso demonstra que a reputação de Samuel permaneceu limpa até o fim de sua vida. Samuel morreu antes mesmo de ver Davi, a quem ungira como rei, assumir oficialmente o trono de Israel. O profeta Samuel foi uma das pessoas mais importantes da história de Israel e uma figura notável do Antigo Testamento. Ele foi o primeiro de uma tradição profética em Israel, o último dos juízes e aquele que ungiu os primeiros reis da nação. Seu exemplo de fé atravessou os séculos e por isso ele é mencionado pelo escritor de Hebreus entre os heróis da fé. E essa foi a história de Samuel, o profeta e último juiz de Israel.